Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado. Seja louvado nosso Deus uno e trino. Deus seja louvado pelo dom do seu Espírito Santo, que nos concede em cada momento da palavra, em cada momento da partilha da palavra. Precioso é o Espírito Santo e cada vez se torna mais preciosa a sua luz, tanto quanto mais proliferam doutrinas estranhas, tanto mais necessário se faz a presença do Espírito Santo, o próprio Deus, na sua misericórdia, nos iluminar com a sua luz, não apenas com o raciocínio, com a inteligência, ou com as palavras, a arte oratória, ou ênfase que se dá às palavras. Nada disso ilumina o homem. O que ilumina o homem é a presença do Espírito Santo. E quanto mais sentimos a confusão das ideias, das pessoas, das doutrinas, tanto mais nos é necessária a luz do Espírito Santo. E quanto mais também proliferam os erros, mais prolifera, mais abundante é a misericórdia de Deus em nos conceder essa luz que é vinda de Deus, o Espírito Santo que nos ilumina, como o próprio Jesus nos prometeu e nos concede neste tempo tão difícil. Tenho muitas coisas a dizer-vos, mas quando vier o Espírito Santo, ele vos iluminará. Ele vos esclarecerá todas as coisas. Senhor, então envia-nos esse Espírito Santo para que saibamos compreender, queiramos cada dia mais compreender a Tua Palavra, a pureza da Tua Palavra, que nós não nos desviemos ou pela nossa soberba, pelo nosso orgulho, pela nossa incapacidade, pela nossa própria treva, a desviar o sentido das palavras que Tu nos destes. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós que nesse momento partilhamos a palavra. Hoje tomamos a parábola, o acontecimento de Zaqueu. Você já sabe, Jesus ia entrando num povoado e havia um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Veja só, chefe dos recebedores de impostos. E esse homem, como era de baixa estatura e queria ver a Jesus, e havendo um caminho pela qual Jesus iria passar, ele correu lá na frente, subiu em uma árvore para poder ver a Jesus. Porque no meio daquela multidão, e uma grande parte maior do que ele, não conseguiria ver a Jesus ou se aproximar de Jesus. Aí Jesus chega debaixo daquela árvore na qual ele subira e diz: desce depressa, Zaqueu, hoje eu devo ficar em tua casa. Primeiro se considera chefe dos cobradores de impostos. Olha só que cargo importante, uma pessoa riquíssima para a época. Subir numa árvore para ver Jesus. Muitas pessoas meditam sobre isso. Olha, ele abandonou a sua posição, o seu orgulho, o seu status, a sua vaidade, abandonou tudo para subir numa árvore e contemplar a Jesus, para poder ver a Jesus. Claro, é uma parte importante, ele se dispôs do seu cargo de importância. Agora a gente começa a pensar o que levou Zaqueu a fazer aquilo. Aquele homem, imagina, se um arrecadador de imposto já era rico, você imagina o chefe dos arrecadadores de impostos, como diz aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 19. Imagina a riqueza desse homem, abandona sua posição para ver Jesus, para ver o que Jesus dizia, fazia. Claro, foi um gesto de humilhação, mas depois aí a narrativa se segue
e Jesus vai se hospedar em casa de Zaqueu, e Zaqueu vai dizer para ele, Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, diz-lhe: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo, 4 vezes mais. Quando nós vemos essa atitude de Zaqueu, ficamos pensando: metade dos meus bens aos pobres. Assim, descobriu Jesus, se despojar de tudo aquilo que ele tinha, de metade dos bens que ele tinha, e não deveriam ser poucos, se despojar de tudo aquilo. Aquele homem com essa riqueza imensa, como vemos os grandes ricos de hoje, vivem de tudo, todos os prazeres, toda a opulência, toda a vaidade. Mas aquele homem queria descobrir alguma coisa a mais. Ele não precisava correr atrás de riqueza, ou de prazeres, ou de bens, porque tudo isso ele já tinha. Mas faltava alguma coisa naquele homem, naquele coração, naquela vida. Aquela vida que não era a vida, que tinha entrado num ostracismo, numa indiferença por viver. Ter tudo também leva a pessoa a viver na indiferença, nada mais lhe importa, nada mais tem valor, porque tem tudo que quer, a hora que quer. Então todas as coisas perdem o valor. Uma pessoa simples ou pobrezinha pode ficar maravilhada contemplando, por exemplo, a brisa de uma tarde que foi quente, o amanhecer de um dia. Mas a pessoa que tem muitas coisas, isso não lhe toca mais, não lhe penetra mais na alma, na vida. Você pode parar, por exemplo, debaixo de uma árvore um dia quente, e quando soprar uma brisa, você vai inspirar profundamente, agradecendo a Deus por aquela brisa. Mas nada disso, por exemplo, uma pessoa, claro, os que têm mais poder, têm ar-condicionado na sua casa, ar aquecido nos países frios, já não se importam mais nem com o frio, nem com o calor, nem com a brisa, porque tem tudo, nada mais lhes alivia a alma, como uma profunda inspiração num dia de calor, debaixo de uma sombra, ou um copo de água fresca depois de um dia trabalhado no calor do sol. É maravilhoso isso, são gestos pequeninos que a pessoa que tem riquezas já não as contempla mais, não as sente mais, não as desfruta mais. Então vai imaginando Zaqueu nesse mundo vazio, sem sentido, tendo tudo o que quer e não tendo nada. Como as pessoas dizem, o ditado, a pessoa era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tinha dinheiro, não tinha mais nada. Olha, o extremo da pobreza. Só tem o dinheiro, não tinha, era tão pobre que não tinha mais nada, só o dinheiro. Assim era a situação de Zaqueu. Tão pobre que não tinha mais nada, não via mais sentido em nada. Agora, a maravilhosa atitude de Zaqueu: dou a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, ele sabia que tinha roubado, porque nas suas cobranças de impostos aí, quantas vezes não lhe tinham jogado na cara que estava cobrando mais do que devia, ou que os seus empregados cobravam mais do que devia, que ele tinha enriquecido roubando os outros. Aquele homem já não podia mais sair na rua sem ser acusado, ou verbalmente ou mentalmente, pela multidão de pessoas que ele havia roubado. Então, agora essa
disposição na presença de Jesus, eu vou devolver 4 vezes mais a todos aqueles às quais eu roubei, eu defraudei, 4 vezes mais. E você sabe, se alguém lhe tirou algum dia alguma coisa, lhe roubou alguma coisa, e você conhece essa pessoa, você pode guardar às vezes ressentimento, ou nem que seja uma lembrança pelo resto da vida, e pode dizer isso a outras pessoas, quer dizer, não deveria dizer, mas o sentimento às vezes, fulano me roubou aquilo, me enganou, me lesou, me enganou quando me vendeu tal coisa, ou me roubou tal coisa, tal propriedade que eu tinha. Ele tirou tudo o que eu tinha, num processo injusto, numa causa injusta. Agora, a maravilhosa atitude de Zaqueu, procurar, imagine você, procurar cada pessoa que ele tinha lesado. Claro, foi uma humilhação subir naquela árvore, mas imagina agora procurar cada pessoa que ele havia lesado, que ele havia roubado, e devolver-lhe 4 vezes mais. Zaqueu sabia que muitos daqueles que ele lesara lhe tinham ódio, lhe tinham raiva, lhe tinham rancor, ou lhe tinham inimizade, ou viravam-lhe a cara, ou faziam cara de nojo quando ele passava. Agora, a caminhada de volta, eu fiquei imaginando quantos passos difíceis nessa caminhada de volta, pessoas que não o queriam ver mais, como se diz hoje, nem pintado de ouro de forma nenhuma, queriam ficar longe dele, procurar cada pessoa que ele havia roubado, cobrado impostos injustos para se enriquecer, ir na casa dessas pessoas. Olha, Zaqueu sabia que quando uma pessoa tira, seja aí R$1.000 de você, você fica com aquela lembrança 5, 10, 20 anos. E você se lembra daquilo, e aquilo lhe causa, se não rancor, pelo menos tristeza, porque fez isso comigo. Era um dinheiro suado, era o dinheiro do meu trabalho, era o dinheiro da minha família, dinheiro dos meus filhos. Zaqueu conhecia tudo isso, experimentara o desprezo de todas essas pessoas e sabia que para se reconciliar com o próprio Deus, ele precisava abrandar o coração dessas pessoas que tinham dele ou ódio, ou inveja, ou ressentimento, fosse o que fosse, mas ele sabia que tinha machucado muitas pessoas. Agora, esse grande e magnífico caminho de volta é magnífico porque para ele era sofrido, era suado, voltar a cada pessoa. Quanto eu te roubei, põe lá, dinheiro da época, 1.000 denários ou R$1.000, eu te dou R$4.000 para o seu perdão. Ele sabia que só isso poderia mudar a imagem dele, não por causa da imagem, mas por causa do coração daquelas pessoas. Ele sabia que as tinha machucado, que as tinha lesado, e às vezes até em momentos difíceis, como a gente vê hoje nos países que oprimem o seu povo com pesados impostos, e muitos deles vivem em condição de completa penúria, sem ter às vezes até o necessário para viver. Zaqueu entrou nesse mundo, entrou no mundo do ressentimento de todas as pessoas as quais ele tinha lesado. Sabia que isso lhes doera, já tinha convivido com várias situações. Imagina se ele se enriqueceu fazendo isso. Sabia que tinha machucado muita gente e que agora, para que essas pessoas recebessem de novo a alegria de um bom sentimento,
que essas pessoas não continuassem machucadas até o final de suas vidas. Por causa dele, ele resolvera devolver 4 vezes mais. Para que essas pessoas agora, se um dia foram lesadas com R$1.000 ou com 1.000 denários, moeda da época, receberiam 4 vezes mais. Então se alegrariam, já aquele ressentimento já cairia por terra. Claro, porque Deus proveu que em cada momento, aqueles que ouviram, viram a sua humilhação, receberam a sua devolução do dinheiro que lhes havia sido roubado. Olha, o gesto magnífico, maravilhoso e trabalhoso de Zaqueu, em cada pessoa e pedindo perdão, e não é um perdão teórico, é um perdão que chegava com o dinheiro na mão, diz, olha, cobrei tal quantia de você, te devolvo 4 vezes mais, isso não me interessa mais para mim. Ele não era só um restituidor do que tinha roubado e um abundante restituidor, porque devolvera 4 vezes mais, mas ali naquela hora ele se tornara um testemunho vivo da maravilhosa obra de Deus que Deus fizera nele, a capacidade de restituir tudo aquilo que tinha roubado 4 vezes mais. Cada pessoa que ouvia na sua frente que dele recebia o que tinha sido roubado 4 vezes mais, contemplava a maravilhosa obra de Deus nesse ser humano, porque não basta aí confessar o seu pecado, eu roubei, eu lesei, eu defraudei, eu enganei, eu tirei mais do que devia, eu cobrei mais do que devia. Mas agora, na presença de todos eles, olha o trabalho de Zaqueu. Se foi humilhante subir na árvore, imagina procurar cada pessoa para restituir o que, confessar que lhe tinha lesado e devolver 4 vezes mais. Então, maravilhoso o trabalho de Zaqueu, mas maravilhoso é o fruto do seu trabalho também, que em devolvendo as pessoas, ele se tornara um testemunho vivo de tudo aquilo que a graça de Deus pode fazer no coração do homem, que fizera na vida dele, que faria na vida de todos aqueles que, vendo a sua conversão, recebendo tudo aquilo que ele lhes havia roubado. Precioso é esse trabalho, maravilhoso, muito mais do que subir apenas numa árvore. Imagina isso, então, que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê a graça de olharmos para os nossos pecados, nossos erros, aqueles que nós ofendemos, nem que seja às vezes com um simples olhar de desprezo, ou um faz de conta que eu não vi. Que Deus nos dê a graça de recebermos a mesma ação que houve no coração de Zaqueu, essa transformação de olhar cada pessoa, como o próprio Evangelho diz, considera todas as pessoas superiores a você. Todos nos são superiores, é isso que Jesus nos pede, que peçamos o perdão em cada momento, em cada palavra, em cada olhar, em cada indiferença, que Jesus consiga fazer em nós essa obra de Zaqueu, de olhar as pessoas que nós não estamos olhando bem, não olhamos bem, não simpatizamos ou não suportamos, que o Espírito Santo dê a nós a mesma graça de Zaqueu, agora já de olhar para todas as outras pessoas, como nós precisando dar a essas pessoas 4 vezes mais do que tudo aquilo que roubamos, de todo
alienação, de toda a ignorância que nós tivemos dessas pessoas, que nós os consigamos. O Espírito Santo precisa fazer isso em nós, restituirmos aquele aos quais não demos amor, não demos atenção, não demos afeição. Que o Espírito Santo nos fortaleça para termos essa capacidade de Zaqueu, a mesma transformação que Jesus fez em Zaqueu, que Ele a faça em nós pelo poder do seu Espírito Santo, de darmos às pessoas 4 vezes mais de tudo aquilo que deixamos de dar no passado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado.